E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Principais agentes patogênicos de importância sanitária, ou o que a gente chamava antigamente de programas de saúde. Vamos lá para as categorias: acelulares, unicelulares e multicelulares. Acelulares, nós temos os vírus, que são os únicos que não vão apresentar célula. Eles têm uma organização molecular. Eles apresentam proteínas virais e material genético. Por essa razão, muitos cientistas, muitos estudos, não consideram vírus como um ser vivo, porque ele não é composto por célula. Já em outros estudos, outros pesquisadores o consideram sim como ser vivo, porque ele tem proteínas específicas dele, ou proteínas virais, e material genético, seja ele DNA ou RNA ou ambos. Nós temos como principal exemplo agora o agente causador da Covid-19, que é o novo coronavírus. Ok? Tranquilo? Seguindo. Unicelulares são aqueles que são formados por uma única célula. E aí você tem duas categorias de agentes patogênicos importantes para a saúde pública: os procariontes e os eucariontes unicelulares. Entre os procariontes unicelulares nós temos as bactérias, que são os agentes que são formados por uma célula só e tem um núcleo desorganizado. Esse núcleo não está delimitado, não está protegido, não está envolvido pela membrana nuclear ou carioteca. Ok? Entre várias doenças conhecidas, nós temos, por exemplo, a tuberculose, que é uma doença respiratória que afeta gravemente os pulmões e que é uma doença que ainda hoje mata centenas de pessoas mundo afora. Unicelulares, só que agora eucariontes, ou seja, são aqueles portadores de uma célula que tem núcleo delimitado, envolvido e protegido por uma membrana chamada membrana nuclear ou carioteca, portanto eucariontes. E aí nós temos duas categorias: os protozoários e os fungos. Entre os protozoários nós temos um bastante conhecido aqui no Brasil, que é o chamado Trypanosoma cruzi, que causa uma doença chamada doença de Chagas, ou doença do coração crescido. Um problema sistêmico ocorrido especificamente no sistema cardiovascular, que provoca o inchaço e o crescimento do coração, o que a gente chama de cardiomegalia, inviabilizando a vida desse indivíduo. E infelizmente essa doença, a doença de Chagas, é uma doença que tem tratamento, mas uma doença que ainda não tem cura. Ok? Ainda falando dos unicelulares, nós temos aqui os fungos, que também são unicelulares e eucariontes e que provocam doenças que nós conhecemos de modo genérico como micoses, doenças causadas por fungos. Entre eles, os unicelulares, nós temos um unicelular bastante conhecido, que é um fungo que afeta nosso sistema digestivo, mas provoca alterações significativas no sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, que é a Candida albicans, que provoca uma doença chamada de candidíase, que também, além de ser um parasita que se instala, que vive no sistema digestivo humano, especificamente no intestino, ele também pode ser considerado um parasita sexualmente transmissível. Então a candidíase, ela também é uma doença sexualmente transmissível. Ok? Lembrando que os fungos também há espécies que são multicelulares. E alguns fungos multicelulares podem estar associados a outros grupos de seres vivos, provocando também doenças. Ok? Mas entre os multicelulares eucariontes, nós encontramos como o principal foco de doenças e de combate a essas doenças os animais, que são conhecidos como vermes.
Olha o detalhe, existem animais que transmitem animais e que podem provocar para nós doenças. Então, toda doença que é resultante de contato com animais, nós chamamos a essa doença que provoca em nosso organismo qualquer tipo de descompensação em nossos sistemas, de zoonoses. São doenças que são transportadas por animais e que vão trazer para nós também animais. Zoonoses. As zoonoses mais conhecidas e mais ligadas à espécie humana são aquelas zoonoses que são provocadas por vermes de dois grupos específicos: platelmintos, vermes planos ou achatados, como por exemplo acontece com a tênia, que provoca uma doença conhecida como teníase, e os vermes nematelmintos ou asquelmintos, que são vermes cilíndricos que têm um corpo afilado nas extremidades. O mais conhecido é o que provoca ascaridíase, verme conhecido como Ascaris lumbricoides. Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal Kleber Victor Biologia, ativa lá o sino das notificações. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilha. Até a próxima.